E em estúdio, para uma entrevista especial, está hoje José Freitas, diretor-geral da Petrobras Portugal, para falarmos da exploração de petróleo em Portugal. Senhor Engenheiro, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado estar pela segunda vez neste mercado global. Falamos há sensivelmente um ano atrás. Na altura falou-me que estavam ainda a analisar o fundo do nosso mar para tentarem perceber se seria viável ou não iniciar aquilo que os portugueses chamam de exploração, sendo que no final de 2011 começou a ser noticiado que já teria ou já estaria prevista a exploração propriamente dita em 2012, mas pelo que sei, o cenário ainda não é esse. Que mudanças é que houve essencialmente neste último ano? Bom dia. Eu acho que vale a pena aqui um pequeno esclarecimento semântico, porque existem algumas pequenas diferenças de entendimento com as palavras que são usadas para descrever os cenários ou as fases em que nós estamos vivendo. No Brasil, no português brasileiro, nós designamos como exploração a fase onde nós ainda estamos investigando a possibilidade de ocorrência de hidrocarbonetos em uma determinada área. Essa investigação ela vai num crescendo em termos de complexidade e a acuidade das técnicas utilizadas para a busca de petróleo, desde a aerofotogrametria até uma sísmica 3D, que é o ponto onde nós estamos agora. Então, essa é a fase onde nós ainda estamos, a exploração, segundo o português utilizado no Brasil. Depois dessa fase, se nós encontrarmos realmente petróleo e ele efetivamente mostrar que tem uma acumulação com quantidades que sejam comercialmente viáveis, nós passamos para o que nós chamamos de atividade de explotação ou produção, que eu entendo que aqui em Portugal as pessoas se referem a essa fase como uma fase de exploração, a explorar uma jazida. Então, nós continuamos na mesma fase que nós estávamos há um ano atrás, um pouco mais avançados no que diz respeito à acuidade das técnicas que estão sendo utilizadas. Nós terminamos o levantamento da sísmica 3D no bloco de Peniche, naqueles 4 blocos nós temos lá na bacia do Peniche, e estamos por terminar esse mesmo levantamento na bacia do Alentejo. Nós tivemos uma pequena contratempo, porque nós não conseguimos terminar o levantamento da sísmica 3D na bacia de Alentejo antes que as condições de mar piorassem na entrada do inverno. Então, nós achamos melhor suspender essa atividade e retomá-la mais tarde, quando as condições de mar voltem a permitir um levantamento mais adequado dessa sísmica. Isso deve ocorrer por volta de abril, maio, perfeitamente a tempo de nós cumprirmos os compromissos que nós temos com o governo português e com os nossos sócios no que diz respeito ao cronograma dessas áreas. Pode dizer-se então que ao largo de Peniche, e ao contrário daquilo que tem sido noticiado nos últimos meses, ainda não se vai, ou pelo menos para já, não está previsto o início, em português de Portugal, da exploração de petróleo? Não, ainda não. Infelizmente não. Os prazos são longos, na indústria de petróleo, mas absolutamente dentro do que nós imaginávamos, dentro do que nós planejávamos. Novamente, o único contratempo que nós tivemos foi aqui no levantamento sísmico na bacia do Alentejo, onde nós tivemos que interromper a aquisição, não pudemos terminá-la, embora já tivéssemos com um nível de avanço, eu diria que da ordem dos 80%, vamos retornar em maio para terminar a aquisição desses dados, para poder iniciar o processamento e a sua interpretação. O que nós imaginamos é que o ano de 2012 nós levaremos, terminando a interpretação dos dados que foram adquiridos na bacia do Peniche, no final do ano passado, ou a meados do ano passado, e vamos concluir também a da bacia do Alentejo. Nesse momento, com esses dados todos que nós adquirimos, vamos fazer as avaliações, as nossas interpretações, porque isso é uma ciência interpretativa, e vamos avaliar as condições, se existem as condições, para passarmos então para uma outra fase ainda exploratória, no português do Brasil, ainda de investigação, que é um poço, perfuração de um poço, para verificar
ou confirmar se o modelo utilizado na interpretação dos dados sísmicos adquiridos anteriormente, se eles são válidos e se efetivamente nós podemos esperar que haja petróleo ali. Porque isso deve risco acontecer. do poço seco, como dizia há um ano atrás. Essa é uma expectativa, essa é uma perspectiva, é um dado que nós temos que estar com ele presente. Infelizmente é mais frequente do que encontrar petróleo, principalmente em zonas, em bacias virgens, como é o caso aqui dessa área de Portugal, muito pouco explorada no que diz respeito às bacias offshore. Pela experiência que tem, Portugal poderá ser um desses cenários, até porque este tema do petróleo ganhou outro destaque com a crise que atinge o país, as próprias pessoas, a população em geral quer saber se Portugal vai mesmo ter petróleo ou não. Pela experiência que tem, eu sei que é difícil e acabou por dizer que, apesar de todos os dados, é mesmo assim uma interpretação que é realizada, mas há um ano eu lembro-me que dizia que a possibilidade, a probabilidade de haver petróleo em Portugal andaria entre os 10% e os 12%. A questão que lhe coloco é se essa percentagem variou positivamente ou eventualmente negativamente, ou se a mantém nesta altura. Nós ainda estamos no mesmo patamar de risco exploratório. O que nós pretendemos fazer é que, com essa interpretação, reduzir esse risco ou aumentar as chances de que possamos encontrar ou da chance de ocorrência de hidrocarbonetos nessa área. Efetivamente, eu entendo que a própria continuidade, né, das atividades desse consórcio formado na área de Peniche pela Galp, pela Partex e Petrobras, e na área de Alentejo, Petrobras e Galp, a própria continuidade, a própria decisão dos sócios, né, de continuarem nesses esforços é uma posição alentadora. Significa que nós ainda tem esperança. Ainda não desistimos, né? Significa que existem as possibilidades, todas as informações indicam que pode haver a ocorrência desse hidrocarboneto. Estamos longe de poder afirmar com certeza, mas significa que seguimos trabalhando, estamos otimistas. Temos que ser essencialmente otimistas com essa atividade. Temos um grupo grande de pessoas trabalhando nesse projeto, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Estamos avaliando, estamos utilizando as técnicas mais modernas e as técnicas mais do estado da arte, né? Das técnicas de aquisição sísmica e de interpretação, profissionais experientes e capacitados. E agora temos que esperar o tempo passar e efetivamente realizar os trabalhos que estão planejados. Quanto é que já foi investido nesta fase de exploração em Portugal? Olha, para as pessoas também perceberem que... Nós tivemos um aumento de custos, né, do que nós estávamos imaginando nessa aquisição sísmica da bacia do Alentejo, em virtude dessa necessidade de parada. Até que nós tomamos a decisão de suspender os trabalhos, nós tivemos uma quantidade de horas muito grande, foram cerca de 1.200 horas com um navio que faz essa aquisição, parado, sem condições de trabalhar, por condições de mar adversas. Nós tínhamos ocorrência de ondas de 8 metros, 9 metros, que, embora não represente risco físico para o navio e para as pessoas que estão lá trabalhando, ele impede a execução do trabalho porque introduz ruídos que de outra forma mascaram e dificultam a melhor aquisição. Então, essas horas paradas sem produção incrementaram os custos de uma maneira, digamos assim, significativa. Percentualmente falando, nós tivemos um aumento de custo da ordem de 40% nessa atividade. Mas nós estamos dentro ainda do que nós estávamos planejando. Existe naturalmente uma margem de erro nessa atividade, porque quando você lida com fenômenos naturais, o seu nível de controle sobre eles é relativamente pequeno. O que você precisa é de uma agilidade maior para tomar decisões que alterem o rumo que estava previsto anteriormente. Mas eu acho que nós estamos bem, nós estamos ainda bastante dentro do que nós imaginávamos que deveríamos estar gastando nesse momento e ainda otimistas com relação
ao desenvolvimento dessa atividade aqui. Olhando novamente para as expectativas da população portuguesa, olhando para o facto de, e já o disse, que estão ainda numa fase de análise, continuam, estão dentro dos timings, mas se as conclusões, estamos a falar em cenários hipotéticos, fossem positivas, ou seja, se realmente os dados mostrassem que há petróleo, quando é que se poderia, ou o que é que seria preciso fazer mais para se perceber se esse petróleo seria economicamente viável? De uma maneira geral, nós devemos, se os dados assim nos permitirem, né? Se essa interpretação assim nos indicar, nós estamos preparados para perfurar um poço em 2013. Então, esse poço deve levar aí o ano de 2013. Se nós tivermos resultados excelentes, ou seja, se for inquestionável que a jazida existe e que tem um volume adequado, a partir dessa perfuração desse poço é que começarão os trabalhos de efetivamente explotação, preparar aquela zona para produzir. Então você tem trabalhos de engenharia, você tem trabalhos de contratação dos long leading items, ou seja, aqueles itens que são mais demorados, e tipicamente para uma área como essa, águas profundas, num país que, embora tenha uma infraestrutura muito boa, mas não tem tradição na indústria de petróleo, eu imagino que nós deveríamos levar um prazo não menor do que 5 anos até que nós estivéssemos em condições de efetivamente produzir comercialmente. Isso não descarta a possibilidade de alguns testes de longa duração, projetos pilotos, que normalmente têm um objetivo muito maior de coletar informações que melhor possibilitem a explotação dessa jazida do que efetivamente comercial. Mas, de qualquer forma, é uma fase onde já se começa a produzir algum petróleo. Então, absolutamente, especulativamente dizendo, no caso de haver uma descoberta, essa descoberta ser inquestionável, seja real, eu imagino que um prazo de uns 5 anos mais para que nós possamos ter as primeiras produções adequadamente. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo das características dessa jazida, que são muito amplas, muito alteráveis, existem muitas possibilidades, né? As expectativas da população são também as expectativas do Governo? Têm tido algum tipo de contacto por parte do Governo? Curiosidades, tentar saber em que fase estão? As perguntas que no fundo eu lhes estou a fazer também as recebe a Petrobras Portugal? O governo português ele acompanha par e passo cada uma dessas atividades através dos departamentos específicos na área das autoridades e sabem exatamente o que sabemos nós no que diz respeito a essa expectativa. Claro que existe uma ansiedade que é natural, nós estamos ansiosos, afinal de contas somos nós que estamos gastando o dinheiro. Mas o que é muito importante nesse ponto é que nós temos recebido por parte das autoridades do governo português toda a colaboração que nós poderíamos imaginar, o que poderíamos esperar. Essa própria atividade de levantamento sísmico, perdão, é uma atividade intrusiva do ponto de vista da dinâmica dos agentes econômicos daquela área. Portugal é um país que tem um comércio marítimo significativo. Então, por exemplo, na zona de Alentejo, nós fizemos o levantamento sísmico numa área com um tráfego de navios enorme. E tivemos absolutamente toda a colaboração de todas as autoridades envolvidas, coordenadas pela DGEG, que é o departamento específico, né? De maneira que nós pudéssemos fazer essa atividade sem maiores perdas de tempo. A nossa perda de tempo se deveu a condições meteorológicas, absolutamente nada do ponto de vista das interações com os agentes econômicos. Então, nesse aspecto, é absolutamente cômodo trabalhar aqui em Portugal. Mas, de novo, as autoridades sabem exatamente o que nós sabemos, têm o seu nível de ansiedade, assim como nós, e não nos resta muito mais do que executar, continuar trabalhando o mais rápido que podemos, mas a compreensibilidade dessa atividade é muito limitada. Se pudéssemos comparar a bacia do Alentejo com a bacia de Peniche, qual das duas tem mais potencial? São bacias que é muito difícil você estabelecer uma prioridade antes desses dados estarem concretos. Mas o que eu posso dizer é que quando nós começamos, nos parecia que a bacia do Peniche era muito melhor do que a bacia de Alentejo. Nós já estamos
um pouco que alterando essa percepção. E é possível que, ao longo desse trabalho, volte a se alterar novamente, porque à medida que você vai adquirindo mais informações, aquelas sombras, aquelas ideias passam a ter uma conformação um pouco melhor, positivamente ou negativamente, né? Então, eu diria que hoje em dia a Bacia do Alentejo parece ser um pouco mais promissora do que a Bacia do Peniche, mas ainda não está dada a última palavra. Quais são as perspectivas da Petrobras Portugal para os próximos anos? Que planos é que tem? Se tem alguns projetos na gaveta que possam pôr em prática? No que diz respeito, essencialmente, nós estamos muito concentrados, muito focados nessa atividade exploratória ou de investigação das bacias sedimentares offshore portuguesas, né? Nós queremos, mais do que definir se esses blocos nos quais nós temos uma concessão para buscar petróleo existe efetivamente ou não, nós gostaríamos de sair daqui, obviamente, depois de muitos anos e tendo produzido muito petróleo. Mas nós queremos, como mínimo, entregar à sociedade portuguesa, através das autoridades que trabalham, e esse é um desejo nosso e dos nossos sócios, né, uma avaliação completa, profunda, detalhada das bacias sedimentares aqui de Portugal. Essa é algo que nós temos como meta, algo que foi definido pela administração superior da companhia e estamos trabalhando com afinco nesse sentido. Além dessas atividades que recebem a nossa atenção completa aqui em Portugal, nós temos outras trabalhando em conjunto com a Galp, que diz respeito à produção de biodiesel. Somos sócios lá no Brasil na produção de óleo vegetal a partir do dendê, né, da palma, e com o projeto de, no futuro, trazer esse petróleo, esse óleo para cá, e transformá-lo em biodiesel em algumas instalações aqui em Portugal. Esse é um projeto que tá em andamento e que temos muita esperança de que ele venha a render frutos brevemente. Já aqui tocamos no assunto, mas eu tenho inevitavelmente que lhe perguntar. A descoberta, se realmente fosse descoberto petróleo em Portugal, seria a ajuda interna para o país, depois da ajuda externa que já recebeu por parte da Troika? Seria importante ter petróleo? Ajuda à economia? Seria uma nova atividade econômica, e eu acho que novas atividades econômicas sempre são bem-vindas, né? Haveria necessidade de estabelecer políticas específicas que pudessem eventualmente extrair dessa nova atividade o maior benefício possível para a sociedade portuguesa, e essa é uma tarefa notadamente das autoridades portuguesas, com as quais nós estaríamos sempre prontos a cooperar. A indústria de petróleo é uma indústria de capital intensivo, não é uma indústria de mão de obra intensiva. Então, quanto mais tempo essa atividade econômica estiver sendo desenvolvida, maiores serão os frutos permanentes que ela deixa na economia, através de todas as outras atividades, sejam elas a indústria naval, a indústria metalúrgica, a indústria química, né? Então, é uma questão de permanência. Se nós tivermos uma expectativa de que uma fase de produção em Portugal pudesse durar por muitos e muitos anos, quanto maior o tempo de duração, de permanência dessa atividade, maior seriam os benefícios permanentes que deixariam na economia. Mas eu diria que nunca mal faria, né? Sempre poderia ser um bem maior ou menor, mas sempre um bem para a sociedade. Uma última questão, e saindo um pouco aqui da realidade, uma questão mais geral. Esta tensão, com estas tensões com o Irão, podem colocar o barril de crudo em que valores? Os preços de petróleo eles são formados com mecanismos extremamente complexos, onde certamente são levadas em consideração as tensões existentes em países grandes produtores, né? Mas levam em consideração também vários outros países. Se por um lado existem pressões do ponto de vista da produção, né, que poderia ser representado por alguma dificuldade no escoamento da produção do Golfo Pérsico, por outro lado nós temos uma redução da expectativa de demanda causada pela redução da atividade econômica em áreas muito importantes do planeta, como por exemplo a Europa, com o que está acontecendo agora. Nós temos as melhores cabeças do mundo agora em Davos discutindo justamente os caminhos que serão percebidos, mas eu diria a você que seria o preço do petróleo realmente é uma previsão que difícil de ser feita, difícil de ser feita. Muito acima do valor atual.
os 100 dólares? Olha, eu prefiro responder isso do ponto de vista das nossas expectativas. Com esse patamar que nós temos agora, eu diria que as possibilidades de viabilização de uma eventual descoberta aqui em Portugal ficam cada vez maiores. Quanto maior o preço do petróleo, maior são as chances de que você consiga viabilizar descobertas menores em áreas tão remotas como agora. Então, petróleo alto para o futuro de Portugal, esperamos que seja uma boa notícia, não uma má notícia. Engenheiro José Freitas, muito obrigado por mais esta entrevista e pela participação no Mercado Global. José Freitas, diretor-geral da Petrobras Portugal, altura para um curto intervalo, não sai daí.